Zorobabel foi um príncipe de Judá, descendente do rei Davi. A história de Zorobabel, registrada na Bíblia, acontece no período em que os judeus retornaram da Babilônia. Zorobabel era filho de Salatiel e neto de Jeoaquim, o rei de Judá que ficou prisioneiro na Babilônia. Não é possível determinar com exatidão o significado do nome Zorobabel. Um fato interessante sobre Zorobabel e que tem desafiado os intérpretes bíblicos é que no primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 19, o texto bíblico diz que ele era filho de Pedaías, irmão de Salatiel. Na tentativa de explicar essa diferença, alguns estudiosos sugerem que possa ter ocorrido um erro de copista no texto hebraico. Já outros estudiosos apontam para um provável casamento levirato na família de Zorobabel. Nesse caso, Salatiel teria morrido e seu irmão, Pedaías, teria se casado com a viúva e se tornado pai de Zorobabel. Mas, de acordo com a lei do levirato, Salatiel é quem deveria ser reconhecido legalmente como o pai do menino. Há ainda outros estudiosos que acreditam que Pedaías deve ter se tornado simplesmente o chefe da família após a morte de Salatiel e adotado seu filho, sem que necessariamente tenha ocorrido um casamento levirato. Qual dessas possibilidades é a melhor solução para essa questão? Definitivamente nós não sabemos. Alguns comentaristas também identificam Zorobabel com um homem chamado Sesbazar, citado em Esdras capítulo 1, versículo 8. Nesse caso, Sesbazar seria a versão persa do nome Zorobabel. Mas outros comentaristas também sugerem que Sesbazar talvez tenha sido o líder persa designado pelo rei Ciro, enquanto Zorobabel era o líder popular por parte dos judeus. Há também aqueles que simplesmente pensam que Sesbazar era o tio de Zorobabel, que em 1 Crônicas capítulo 3, versículo 18, é chamado de Senazar. Bom, agora enfocando de uma forma mais específica a história de vida de Zorobabel, o que podemos dizer é que ele desempenhou um papel muito importante durante o tempo de retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Quando retornou com o grupo principal dos exilados em 537 a.C., Zorobabel foi o líder responsável pela edificação dos alicerces do templo. Os judeus retornaram a Jerusalém muito esperançosos acerca da reconstrução do templo. Essa reconstrução foi iniciada em vários estágios. Eles começaram restaurando o altar do holocausto, a fim de que pudessem oferecer sacrifícios a Deus. Voltar a observar os sacrifícios regulares em Jerusalém era algo realmente significativo, pois isso não acontecia desde que a cidade havia sido destruída. Mas Esdras informa em seu livro que o trabalho de edificação e restauração sofreu oposição e foi impedido de continuar. O trabalho ficou parado até por volta de 520 a.C., quando foi retomado novamente sob a liderança de Zorobabel e Josué. Então, considerando tudo isso, nós podemos entender a importância de Zorobabel na narrativa bíblica. Zorobabel era o responsável pelos assuntos civis da região de Judá sob o governo persa. Por isso, Zorobabel é designado na Bíblia como governador de Judá, lá em Ageu capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 2. Já Josué era o sumo sacerdote que cuidava dos assuntos religiosos. Josué era filho de Josadaque e descendente do famoso sacerdote Zadok. Zorobabel também foi contemporâneo dos profetas Ageu e Zacarias. As profecias de Ageu e as visões do profeta Zacarias serviram de grande encorajamento para Zorobabel, indicando que ele completaria sua obra. Esses profetas tiveram participação fundamental na retomada da reconstrução do templo. Através de seu ministério, Deus falou ao povo e reavivou neles a vontade e dedicação em concluir o trabalho. Então, embora houvesse mais oposição, a obra de reconstrução não foi frustrada. O rei Dário teve ciência do decreto de Ciro acerca da reconstrução e deu ordens que garantiam ajuda àquela importante obra. E foi assim que, em aproximadamente 516 a.C., a reconstrução do templo liderada por Zorobabel foi concluída. Zorobabel iniciou e concluiu as obras apesar de todas as oposições, cumprindo-se a promessa do Senhor. Em certo momento, o povo chegou até ficar triste pelo fato de que o templo de Zorobabel era bem menos imponente que o antigo templo de Salomão. Mas através do profeta Ageu, Deus garantiu que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira, conforme lemos em Ageu capítulo 2, versículo 9. Essa é uma promessa que também encontrou seu cumprimento final na pessoa de Cristo. Por fim, falando em Zorobabel e Jesus Cristo, nós temos que citar que Zorobabel foi ancestral de Jesus. Depois da festa de dedicação do templo, nada mais se sabe sobre Zorobabel.
Mas ele retorna novamente na narrativa bíblica, sendo citado no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículos 12 e 13, e em Lucas capítulo 3, versículo 27. Como descendente do rei Davi, Zorobabel também pertencia à linhagem do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de reconstrução após o exílio, Zorobabel prefigurou o Messias. Ele foi objeto de esperança referente à reconstrução do templo e à vitória da casa de Davi. Mas o cumprimento final de tudo que Zorobabel representou ocorreu de fato somente em Cristo. No Messias se cumpre plenamente as promessas feitas a Zorobabel.